Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 23 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, sabadão, rodada do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 11 da matina na Escócia, jogo entre Celtic e Dunfermline. Aqui a gente tem uma final de Copa, times de divisões diferentes. Obviamente que o Celtic pré-live é favorito pra vencer e é favorito pra ser campeão. O problema é que é um jogo de Copa. Fechou? Probabilidade na tela aqui para Celtic e Dunfermline. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, também 85%. Escanteio Celtic 6, Dunfermline 4.3. Final do primeiro tempo, Celtic na pressão, jogo 0 a 0, o Celtic perdendo um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2.4, 1.9, juizão 3.1. E vamos lá, 11h30 na Inglaterra, Championship, segunda divisão inglesa, final aqui às 11h30 entre Hull e Middlesbrough. Time, como é uma final, eu acredito que seja um jogo mais estudado, tá legal? Então, pré-live, uma partida para menos de 4 gols. Agora, se sair um gol rápido, é o que eu sempre falo, quem tomar esse gol vai abrir, vai tentar empatar. E aí de duas uma, ou empata ou leva o segundo gol de contra-ataque. Então, pré-live, um cenário para menos de 4 gols, e se sair um gol rápido, por exemplo, no primeiro tempo, 20, 25 minutos, tenta pegar o segundo. É isso. E vamos lá, 13 horas, final da Liga dos Campeões feminina, partida entre Barcelona e Lyon. Time, essa equipe feminina do Barcelona é muito forte e é favorita, sim, para vencer a partida e ser campeã. Então, pré-live, Barcelona para vencer a partida, Barcelona para ser campeão, Barcelona para levantar a taça. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. Vamos lá, probabilidades na tela aqui para Barcelona e Lyon. Jogo para 2 gols, 95%. 3 gols na partida, 85%. Um gol já no primeiro tempo, 95%. Pré-live, uma final aqui com gols, tá? Com relação aos escanteios. Barcelona 7.8, Lyon 7.1. Final do primeiro tempo, se por um acaso essa partida ainda estiver 0 a 0 em alta intensidade, um canto, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões 1.1, 1.5 e a juizona 2.6, teoricamente aqui uma final para poucos cartões. 15 horas na Alemanha, final de Copa, partida entre Bayern de Munique e Stuttgart. Time, a temporada do Bayern de Munique, tá certo? Não tem nem o que inventar pré-live. Bayern de Munique para vencer a partida, Bayern de Munique para ser campeão e uma partida aqui com gols, né? 2, 3 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade aqui na tela para Bayern de Munique e Stuttgart. Jogo para 2 gols, tá batendo 100%, 3 gols, 85%. Negócio importante, a probabilidade batendo 100% significa que é uma probabilidade alta, mas pode não acontecer. E se rolar 1 a 0 aqui na final? Um 0 a 0? Coisas do futebol, tá beleza? Então, de novo, a probabilidade é alta pra gente ver gols nessa final de Copa, mas não tem nada garantido. Um gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Escanteios, Bayern 7.6, Stuttgart 5.2. Final do primeiro tempo é aquela mesma lógica. O Bayern na pressão, o gol ainda não saiu, ou vai que o Bayern tá perdendo, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 1.5, 1.8, juizão 3.6. Teoricamente, uma final aqui com poucos cartões. Prováveis escalações aqui para Bayern de Munique e Stuttgart. Pelo lado do Bayern, finalização, chute a gol, mesmo gol, não tem o que inventar. Harry Kane, Olise e também o Luiz Dias. Finalização de fora da área, Musiala. E para desarmes, o Upamecano e também o Stanisic. Pelo lado do Stuttgart, finalização, chute a gol, Undav. E para desarmes,
o Stiller e também o Mittelstadt. Até porque o Mittelstadt vai marcar o Olise e o Olise é um cara que vai muito pra cima. Tá beleza? E vamos lá, 16 horas, La Liga Espanha, jogo entre Alavés e Rayo Vallecano. O time é o seguinte, o Rayo Vallecano, ele tem final de conference na próxima semana contra o Crystal Palace. Pré-jogo, o Crystal Palace é favorito para ser campeão, tá certo? Vamos lá. No Campeonato Espanhol, o Rayo Vallecano vem na 8ª colocação e ele ainda briga aqui, ó, por uma vaga de conference. Já o Alavés, na 14ª colocação, ele não cai mais e também não briga na parte de cima. Para o Alavés é um jogo para cumprir tabela. Eu sei que o Rayo Vallecano tem a final de conference. Então vamos lá. 1 hora antes da partida, o Rayo Vallecano jogando com o time principal, com o que tem de melhor, dupla hipótese Rayo Vallecano. Fechou? 16 horas, ainda Espanha La Liga, partida entre Real Betis e Levante. O negócio é o seguinte, o Real Betis, ele vem na 5ª colocação, já tem vaga de Liga dos Campeões e vai ficar na 5ª colocação independente do resultado. Para o Real Betis é jogo aqui para cumprir tabela. Já para o Levante é um jogo que pode ser um jogo para não cair. Então é um jogo importantíssimo para a equipe do Levante. A cotação do Levante é uma cotação maior. Por esse motivo, para resultado, handicap asiático +1 Levante. Fechou? Probabilidade na tela aqui para Real Betis e Levante. Partida para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, também 85%. Pré-live, um jogo bacana aqui para gols. Escanteios, Real Betis 4.6, Levante 3.8. As duas equipes com baixas médias para escanteio. Cartões 1.9, 2.4. 16 horas, Espanha La Liga, jogo do Getafe contra o Osasuna. Getafe que vem na 7ª colocação e vai brigar para ficar por aqui, para garantir essa vaga de conference, pelo menos. Já o Osasuna na 16ª colocação ainda briga para não cair. Jogo importante para as duas equipes. Puxando o race, Getafe em casa ganhou 3, perdeu 2. Osasuna fora, são 4 derrotas, 1 empate e nenhuma vitória. Para resultado, dupla hipótese, Getafe. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aqui na tela para Getafe e Osasuna. Jogo para 2 gols, 65%. Menos de 4 gols, 70%. Escanteio, Getafe 4.1, Osasuna 2.7. As duas equipes com baixas médias de escanteio. Dá para a gente pensar aqui num jogo com poucos escanteios. Menos de 13, menos de 12 escanteios aí na partida. Cartões, 2.2, 2.8. Jogo importante para ambas as equipes, pelo menos um cartão para cada lado. E vamos lá, 16 horas, esse jogo promete, hein? Ainda Espanha La Liga, partida entre Girona e Elche. Vem comigo! O Elche é o 17º colocado e o Girona nesse momento tá caindo na 18ª colocação. Ou seja, o Girona em casa vai para cima, vai para dentro, vai tentar buscar essa vitória, tá certo? Então vamos lá. Girona em casa dos 5 últimos jogos oscilando, ganhou 2, perdeu 2, empatou outra. O Elche fora, perdeu 3, ganhou 2. Time, o que eu gosto aqui? Vamos lá, como o Girona joga em casa e só a vitória interessa, vamos dizer assim, né? Eu acredito que o Girona vai finalizar bastante no primeiro tempo e o Girona deve sim fazer pelo menos um gol nessa partida. Então vamos lá, mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Girona no primeiro tempo, pelo menos um escanteio para o Girona também no primeiro tempo, e over meio gol Girona. Pelo menos um gol do Girona na partida. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela aqui para Girona e Elche. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, também 80%. Com relação aos escanteios, Girona 4.3, Elche 2.9. As duas equipes com baixas médias de escanteio. Cartões 1.9, 2.6. Jogo importante. Pelo menos um cartão para cada lado. 16 horas, Espanha La Liga, jogo do Mallorca contra o Real Oviedo. O time é o seguinte, ó. O Mallorca é vice-lanterna e vai jogar contra o Real Oviedo, que já está rebaixado. Só que o Mallorca, se ele vencer a partida e dependendo aqui da combinação de resultados, ele pode se livrar aqui de zona de rebaixamento, tá certo? Então, para essa partida, vitória do Mallorca, ou Mallorca para vencer um dos tempos, uma das partes. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Mallorca e Real Oviedo. Partida para 2 gols, 95%. Um gol já no primeiro tempo, 80%. Pré-live, jogo bacana aqui para gols. Escanteios, Mallorca 4.9, Real Oviedo 3.3. Como o Mallorca precisa do resultado,
um primeiro tempo com mais escanteios para a equipe do Mallorca. E com relação aos cartões, 1.7 e 2.1. Fechou? E vamos lá, 16 horas, Espanha, La Liga, jogo do Valência contra o Barcelona. Barcelona já é o campeão da temporada, joga para cumprir tabela, não vale absolutamente nada para o Barça essa partida. E o Valência na nona colocação, 46 pontos, ainda briga aqui, ó, por uma vaga de Conference. Para quem gosta de zebra, de repente, uma vitória do Valência, tá beleza? Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para Valência e Barcelona. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol no primeiro tempo, 55%. Escanteios, Valência 5, Barcelona 5.6. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade. Um canto no final do primeiro tempo. Cartões, 1.4 e 1.8. Fechou? Time, prováveis escalações aqui para Valência e Barcelona. Eu não sei se o Lewandowski vai jogar. Agora, se o Leva jogar, um golzinho do Leva pode ser bacana, tá? 17 horas, Campeonato Brasileiro, jogo do São Paulo contra o Botafogo. O São Paulo que vem na 4ª colocação e o Botafogo é o 9º colocado. O negócio é o seguinte, o São Paulo em casa, dos 10 últimos jogos, só perdeu uma partida. O São Paulo tem muita regularidade jogando no Morumbi. O Botafogo fora ganhou 3, empatou uma, perdeu outra. Time, para resultado, eu acredito que o São Paulo não perca em casa. São Paulo empate anula, dupla hipótese São Paulo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para São Paulo e Botafogo. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, 80%. Pré-live, jogo bacana aqui para gols. Escanteio, São Paulo, 9.2. Baita média de escanteios do São Paulo jogando em casa. E o Botafogo, 4.8. Primeiro tempo, mais escanteios pro São Paulo. Cartões, 2.1, 1.9. Pelo menos um cartão para cada equipe. 17 horas ainda no Brasileirão, o Vitória recebendo o Internacional. Internacional que vem na 11ª colocação e o Vitória é o 14º colocado. Puxando o race, o Vitória em casa ganhou 4, empatou uma. O Inter fora ganhou 3 e empatou 2. As duas equipes aí com bastante regularidade. Pré-live, eu acredito num confronto equilibrado. Como o mercado ele dá uma cotação maior para o Vitória e o Vitória joga em casa, para resultado, handicap asiático mais 1, Vitória. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Vitória e Internacional. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, 70%. Escanteios, Vitória, 4.9 e Inter 7.6. O Inter, mesmo jogando fora de casa, com uma alta média de escanteios. Cartões, 2.4, 2.5. Pelo menos um cartão para cada equipe. 19 horas, Campeonato Brasileiro, jogo do Grêmio contra o Santos. Grêmio que vem na 15ª colocação e o Santos é o 16º colocado. As duas equipes aqui precisando de um bom resultado. O Grêmio em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, perdeu para o Flamengo e ganhou 4. O Santos fora e empatou 4 e só ganhou uma. Para resultado, dupla hipótese Grêmio. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Grêmio e Santos. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Falando em gols, né? Pra gente pensar aqui em jogadores para chute a gol ou mesmo gol. Pelo lado do Grêmio, o Carlos Vinícius, se estiver em campo como titular. E pelo lado do Santos, o Gabigol. Neymar não deve jogar essa partida. Com relação aos escanteios, Grêmio 5.3, Santos 3.9. Final do primeiro tempo. Jogo 0-0 ou Grêmio perdendo, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, 2.1, 2.3, um cartãozinho para cada lado. E vamos lá, 19 horas, jogo do Mirassol contra o Fluminense, também pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense que vem na 3ª colocação e o Mirassol é o vice-lanterna. O Mirassol precisa muito de um bom resultado. E o negócio é o seguinte, o Mirassol em casa, se a gente olhar aqui os 10 últimos jogos, meteu gol em 8 partidas, ou seja, jogando em casa, o Mirassol geralmente faz gol. E o Fluminense fora, dos 5 últimos jogos, tomou gol em 4. Então, pré-live, over meio gol Mirassol. Pelo menos um gol do Mirassol na partida. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Mirassol e Fluminense. Jogo para 2 gols, 75%. Menos de 4 gols, 85%. Com relação aos escanteios, Mirassol 6.3, Fluminense 4.9. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade. É interessante para escanteio. Cartões, 2.2, 2.3, um para cada lado.
Reinaldo, lateral esquerdo do Mirassol, se estiver em campo como titular, bom nome aí para finalização, chute a gol ou mesmo gol. E vamos lá, 21 horas, provavelmente o melhor jogo do dia aqui, uma final do Campeonato Brasileiro antecipada? Interrogação, por que não? Flamengo versus Palmeiras. O Palmeiras é líder da competição com 35 pontos e o Flamengo 31, porém o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo vencer essa partida, vai para 34 e embola tudo aqui nas primeiras colocações. Puxando o race, o Flamengo em casa, 4 vitórias, 1 empate. O Palmeiras fora, ganhou 3 e empatou 2. As duas equipes com muita regularidade, não é à toa que é jogo do primeiro contra o segundo colocado, porém, no histórico, 3-2, 1-1, 2-0, 3-0 e 0-0. Ou dá Flamengo ou dá empate. Por esse motivo, pré-live para resultado, Flamengo empate anula. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Flamengo e Palmeiras. Jogo para 2 gols, 80%. Partida para menos de 4 gols, também 80%. Com relação aos escanteios, Flamengo 5.3, Palmeiras 7. O Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, tem uma boa média de escanteios. Cartões 1.7 e 2.2. Time, falando um pouquinho de jogadores, eu já vou começar com o pulo do gato aqui, tá? O Léo Pereira, ele está pendurado. E eu vou dar 3 motivos para o Léo Pereira tomar esse terceiro cartão e cumprir a automática. Vamos lá. Primeiro, que joga contra o Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe muito forte, vai atacar, então a gente já tem o risco do Léo Pereira tomar um cartão. Segundo motivo, o Léo Pereira, ele vai para a Copa do Mundo. Então ele vai jogar um amistoso, ou pelo menos vai ser relacionado para o amistoso, contra o Panamá. Só que eu acho que o Léo Pereira joga. Por quê? Marquinhos e Gabriel Magalhães vão jogar a final da Champions, tá certo? Então o Léo Pereira deve ser titular nesse amistoso contra o Panamá. E aí fica tudo lindo, né? Ele toma o terceiro amarelo, cumpre a automática, não joga pelo Flamengo e joga pela seleção. Captou? Então, um cartão amarelo, Léo Pereira. Vamos falar um pouquinho agora de chute a gol ou mesmo gol. Pelo lado do Flamengo, Pedro. Pelo lado do Palmeiras, o Flaco Lopes. E para desarmes, pelo lado do Palmeiras, o Giai. Desarmes pelo lado do Flamengo, o Paquetá. Fechou? E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite aí pro sabadão? Final entre Bayern de Munique e Stuttgart. Bayern de Munique para ser campeão, Bayern de Munique para levantar a taça. E no Brasileirão, Flamengo e Palmeiras, Flamengo empate anula. Esse é o melhor palpite aí pro sabadão. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Time, antes do palpitão, já deixa aquele like, faz no comentário, tá no celular, dá aquela hypada pra amanhã a gente trazer tudo de novo, tá beleza? Posso contar? Até porque hoje eu vou deixar um palpitão e uma dica bônus aí no final, tá beleza? Então, só a curtida, o comentário, a hypada, ajuda muito e amanhã a gente vem com tudo de novo. Vamos que vamos! Palpitão aqui na tela, o palpitão até fugiu pra dar tempo de você curtir, comentar, hypar e vamos de palpitão. Barcelona feminino e Lyon feminino, Barcelona para ser campeão aqui da Champions League feminina, tá beleza? Girona e Elche. Over meio gol, Girona, pelo menos um gol do Girona na partida. Mallorca e Real Oviedo, Mallorca para vencer um dos tempos, uma das partes. São Paulo e Botafogo, São Paulo empate anula pelo Brasileirão. Mirassol e Fluminense, over meio gol, Mirassol, pelo menos um golzinho do Mirassol na partida. Esse é o palpitão e a nossa dica bônus eu expliquei na análise entre Flamengo e Palmeiras. Pelo menos um cartão amarelo pro Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Tá beleza? Um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Um excelente final de semana para todos vocês. Valeu, fui!